a questão de imprimir moeda. E, assim, o Banco Central, qual que é a principal função do Banco Central? Essa é uma delas. O Banco Central, ele é uma autarquia do governo federal, tá? Ele não tem uma agência, né, como se fosse aqui a agência dos créditos. Né? Aham. É uma autarquia autônoma do Banco Central, então eles têm autonomia para cuidar, para gerir essa parte da política monetária do país, e eles são subordinados ao Conselho Monetário Nacional. Então, a gente brinca, estou fazendo um outro curso agora e o professor brincava assim, sabe o CMN, que é o Conselho Monetário, ele é o principal órgão financeiro do país. Então, lá na sua casa, ele é a sua esposa. Ele manda. ele manda. Você é o Banco Central, você executa o que o Conselho Monetário manda. Então, o Banco Central é quem executa as ordens do Conselho Monetário, basicamente é isso. E aí, essa política de impressão de moeda é uma das atribuições, e ele fiscaliza, né, as instituições. Né? As instituições são, de certa forma, subordinadas ou fiscalizadas ao Banco Central. Ah, tá. E daí, assim, até isso daí eu conheço pouco, mas conheço que, na verdade, não pode imprimir moeda, porque tem muita gente que chega assim e fala assim, se tem o Banco Central, por que não começa a imprimir mais moeda, deixa mais dinheiro para todo mundo tem dinheiro para gastar. Mas só que aí a gente sabe que daí vem o negócio da inflação. Sim. Então, você explicando ali, é oferta e demanda. Agora caiu a ficha o porquê. Eu só sabia assim imprimir moeda, vai desvalorizar a moeda e vai mais dinheiro no mercado. A moeda daqui a pouco, um dólar está valendo R$100, um exemplo. Né, de tanta desvalorização da moeda. Não é que o dólar valorizou, é que a nossa moeda desvalorizou. Pode ser ao contrário também, né? Mas normalmente é o que a gente vê no Brasil, né? A nossa moeda desvalorizar em relação ao real. O Banco Central ele também interfere nesse tipo de situação aí, para controlar a taxa cambial, principalmente com o dólar, né? O Banco Central ele intervém quando existe um salto muito grande no dólar, né? Perante o real. O Banco Central entra fazendo o quê? Que você imagina? Vendendo dólar, né? A mesma sistemática. Né? Então, muita gente não sabe, mas o Brasil tem uma reserva em dólar, muito grande. Como que é? Desculpa, eu não peguei esse fio da meada. O governo, o país, né? O governo brasileiro tem uma reserva muito grande em dólar. Hoje, salvo engano, beira 400 bi de dólar. 400 bilhões? É um valor, um montante muito grande. Então, assim, existem vários fatores, né? Vamos pegar... um exemplo aqui de como que o Brasil compra esse dólar. Tem o export. Vamos ao seu Norberto aqui, ó. O seu Norberto exporta, né? Ele exporta os cabos de vassoura dele lá para o exterior, enfim. Para a Europa e tal. Para a Europa e tal. Vamos dizer que esse cliente ele pagou ele em dólar, né? Então, ó, Norberto, tá aqui, eu te paguei em dólar. Ele teve falando que só paga em dólar mesmo. Então. Aí na conta dele não entra dólar, só entra real. Né? Então, aonde que vai parar esse dólar? Então, a hora que chega para fazer, né, essa conversão... Ele troca de câmbio ali. Exatamente. Né? Fica para o governo esse dólar e o governo paga a conta dele em reais. O Banco Central que faz essa transação. Então, ele, na verdade, faz uma troca para o empresário que exporta. Isso, exatamente. Então, essa é uma das maneiras do governo ter essa reserva em dólar. E para que é? Por que é isso? O dólar é a moeda mais forte do mundo, né? Então, todos os países têm a sua reserva, grande ou pequena, tem. Então... Quando o dólar ele dispara, né, o Banco Central ele vai lá e fala, opa, isso aqui não é bom para mim. Né? O dólar disparar, ele traz consequências da mesma forma que ele está muito baixo, também não é bom. Né? Existe um equilíbrio, né, na economia. Então o governo fala, está subindo demais, eu vou fazer o chamado leilão de dólar. Né? Então eles vão lá e despejam 1 bi de dólar na economia. Tá aqui, ó, dólar que vocês querem, tá aí. E daí, no caso, as empresas, os empresários compram o dólar. Investidor, empresários. E daí, assim, o Banco Central recebe em reais. Em reais. E daí pega esse real aí que recebeu, fica guardado? Reserva. Da mesma forma, ele só faz uma troca, né? Ele não fica fazendo o câmbio ali. Dinheiro, né? Ele faz o câmbio, ele interfere, né? Isso é chamada política cambial suja, né? Esse é o termo. Mas não suja, né, porque está fazendo sujeira, mas justamente ele está interferindo na política cambial. Ele não é só oferta e demanda. Em alguns países é livre demanda, né? É só a oferta e a procura que altera, digamos, a taxa cambial. É aquilo que reina, né?
Quem procurar mais ou quer vender mais é o que vai interferir. Só que isso gera um descontrole muito grande na economia, né? A política que o Brasil adota, eu diria que é a melhor política. Assim. As grandes nações, assim, as grandes economias trabalham dessa forma, interferindo em benefício próprio, digamos assim. O livre comércio ali é prejudicial. De certa forma porque você não tem controle algum, né, sobre a oscilação cambial. E isso é um perigo. É um perigo para qualquer economia, né? Porque para nós, por exemplo, se você deixa o dólar subir demais, interfere em muita coisa, né? E se deixa cair demais também. Vamos pegar o mesmo caso do seu Norberto aí, né? Estou dizendo, não vamos falar dele, vamos falar do exportador do país, né? Todo mundo que exporta. Se esse dólar que hoje está 5 e pouco, ele vir para R$4, né? Quem exporta está perdendo dinheiro. Né? E o país precisa de exportação. Né? Ele precisa, tem a chamada balança comercial, ele precisa exportar mais do que importa. Né? Porque o mercado aqui talvez seja muito limitado. É por isso que ele exporta. Aí tem uma questão histórica muito grande. Né? Se a gente for falar da história da economia brasileira ou de qualquer outro país, o Brasil, vamos pegar nesse assunto que nós estamos aqui, o Brasil é um exportador de commodity, basicamente, né? O produto é cereais, é carne, né? Ave, gado, suíno, soja, milho, basicamente produtos agrícolas, né? E a gente é um país pobre, entre aspas, no setor industrial. Aí você pega um país desenvolvido da Europa, os Estados Unidos é ao contrário. Os Estados Unidos ainda não, porque os Estados Unidos ainda tem um setor agrícola muito forte. É grande expansão territorial. Isso, é maior que o Brasil, inclusive. Exato. Né? E é um dos que brigam ali com o Brasil, né, nesse posto de maiores produtores aí da América do mundo. Exatamente. Então, aí é o contrário, né? Normalmente, quem exporta alimento, que deveria ser a coisa mais valorizada do mundo, não é, na verdade, né? Você exporta alimento a um preço relativamente barato e importa produto industrializado pagando em dólar, né? com geralmente mais caro. Então, se você pega países desenvolvidos, que têm o setor industrial desenvolvido, normalmente são as maiores nações do mundo. Né, a parte industrial. E eu diria que é onde que nós temos espaço para crescer no Brasil. E assim, voltando ali, que me fez raciocinar ali, a questão de... quando o país está fechando muito negócio com o exterior, valoriza a moeda do país, porque ele paga o cara que está comprando, que ele paga em reais, ou tem que pagar em dólar também? Porque assim, uma lógica dos Estados Unidos, um exemplo. O cara está fazendo negócio ali com os Estados Unidos pagam em dólar. Né? Automaticamente, o Brasil pega aqui o dólar, aqui é uma questão de compra de dólar, alguma coisa assim, valoriza o dólar. Está entrando, tá saindo dólar ali, quer dizer que tem pessoas, outros países buscando dólar, valoriza o dólar. E assim serve também com a nossa moeda, o real, um exemplo. O cara compra do Brasil, mas só que acho que não acredito que não funciona dessa forma. Assim, a importação e exportação segue a mesma lógica, né? A mesma sistemática. Você tirando um produto qualquer do país, exportando do Brasil para fora, vai entrar dólar ou qualquer outra moeda estrangeira. Entrando mais moeda estrangeira, vai ter mais moeda aqui. Tende ao real valorizar perante essa moeda. Isso é uma tendência, né? Então. Nem sempre é assim, porque isso não depende só disso, né? Tem vários fatores. Você pega uma guerra de Ucrânia e Rússia aí, que era algo que ninguém esperava, que interferiu na economia mundial, né? Não foi só nos dois países, né? Você pega aí até desde a própria produção deles, né? Que a Ucrânia, por exemplo, era um grande produtor de milho e tal, né? De cereais também. A Rússia também, além disso, fertilizantes. Então isso afetou o comércio brasileiro, produtor nosso aí, a gente, cara. O foco de vocês aí é o produtor. O Putin, eles começaram essa encrenca lá do outro lado do mundo, né? E daí afeta o produtor aqui no Oeste. Exatamente. Você conversa com o produtor e você vai ver a quantia que oscilou os preços dos insumos para o produtor rural. Então tem vários fatores, né? Mas esse raciocínio que tu teve está correto, né? É a mesma lógica, está entrando ou saindo moeda. Saindo moeda vai valorizar o real. Lei da oferta e da procura, mesma coisa.